Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos começando mais um Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro aqui na Rádio Guaíba. Hoje é quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Pix automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Nosso programa tem Jorge Brum na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas, a coordenação de central de Rafael Baldez, a gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O cenário está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro? Tô na Guaíba. O assunto de abertura da edição de hoje é o programa Milho 100% da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que terá incremento na safra 25-26. O programa Milho 100%, lançado recentemente pelo governo gaúcho, terá um aumento significativo na quantidade de sementes distribuídas, no número de agricultores atendidos e nos recursos investidos em relação à safra anterior. A comparação foi feita com base nos dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a SDR. Titular da Secretaria, Wilson Covatti celebrou os números para a safra 2025-2026 na página oficial da pasta no Instagram, em meio às agendas de apresentação de outro programa dedicado à agricultura familiar, o Operação Terra Forte. Mais de 40 mil agricultores beneficiados, 135 mil sacas solicitadas que vão ser distribuídas em 460 municípios. A receita estimada que vai ser injetada na economia do Rio Grande do Sul nesse programa Milho 100% de mais de 1,5 bilhão. Para efeito de comparação, na safra 2024-2025 foram distribuídas mais de 97 mil sacas de sementes, beneficiando cerca de 29 mil agricultores, com um investimento total de 43 milhões e 700 mil reais. Agora, com o aumento de municípios e de agricultores contemplados, o investimento pulou para 93 milhões de reais. Também houve, segundo a pasta, ampliação no número de entidades envolvidas, como prefeituras e organizações privadas, que passou de 467 parceiros para 692. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. Obrigado, Alexandre. Seguimos falando do milho e uma preocupação. A cigarrinha pode causar prejuízos de até 70% na produção. Um dos principais problemas na produção de milho tem relação com a cigarrinha. Conforme explicam especialistas, este inseto pode transmitir doenças que podem causar danos significativos às lavouras e, por consequência, gerar prejuízos. O engenheiro agrônomo Douglas Leme de Oliveira, que é gerente de marketing, cultivos e portfólio para milho da BASF, empresa que atua com soluções para a agricultura, detalha estes possíveis problemas. As cigarrinhas, elas comprometem a produtividade ao transmitir os molicutes, o espiroplasma e o fitoplasma, que se instalam no floema das plantas, afetando o transporte dos nutrientes. Os sintomas aparecem geralmente na fase reprodutiva, com as plantas atrofiadas, espigas mal formadas e grãos xoxos também, podendo causar perda superior até 70%, dependendo dos casos e severidade dos danos. A engenheira agrônoma Jurema Rates, que é entomologista e pesquisadora na AgroRates, empresa de consultoria e pesquisa agrícola, explica a importância de um manejo eficiente na entre-safra para evitar perdas expressivas durante a safra do milho. Eu não posso ter cigarrinha no sistema nos períodos de entre-safra, porque é ali que ela vai se infectar
a cigarrinha interessante, ao se alimentar, ela vai salivar e trazer esses moléculas para o seu organismo. Aí ela vai distribuir. Então ali vai começar a transmissão dessa doença ainda com o milho novo. Então a eliminação, o ponto X, onde eu não posso ter, é exatamente no sistema. Já a engenheira agrônoma Mariana Docindi menciona como a cigarrinha do milho pode prejudicar a produção. Mariana também é gerente de desenvolvimento de mercado da BASF. Já é sabido que uma cigarrinha contaminada, entre 20 a 30 plantas de milho numa área, a gente já pode ter dados de comprometimento de produtividade de mais de 9 sacas por hectare. Isso porque esses enfesamentos nada mais são do que doenças que afetam o desenvolvimento da cultura do milho. Ainda segundo ressaltam os especialistas, o mercado de soluções agrícolas tem avançado nos últimos anos em alternativas para inibir a alimentação do inseto. Com isto, torna-se possível evitar a transmissão de doenças. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Obrigado, Diego. E o Rio Grande do Sul recebeu do Ministério da Agricultura, até o mês de junho, um total de 153 máquinas agrícolas, beneficiando 120 municípios. Os tratores, escavadeiras, motoniveladoras e retroescavadeiras foram adquiridos com recursos indicados ao orçamento de 2024 pela Bancada Federal Gaúcha, sendo o MAPA responsável pelos encaminhamentos administrativos relacionados à compra e à doação dos equipamentos, com o empenho de 44,17 milhões de reais. Em 2025, o orçamento contempla mais 150 milhões de reais para a mesma finalidade. Segundo o superintendente do Ministério da Agricultura aqui no estado, José Kleber Souza, esta foi a primeira vez que o Ministério fez a execução direta de recursos de emendas de bancada. Desta forma, o custo unitário foi reduzido em cerca de 30%, recurso que inicialmente previa a aquisição de 120 equipamentos, rendeu a compra de 153 máquinas. Bem, agora a gente fala de sustentabilidade. O projeto Campo Limpo, referência em logística reversa, apresenta mudanças. O sistema Campo Limpo, que é referência mundial em logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas, anunciou uma mudança no seu posicionamento institucional. Uma nova assinatura foi apresentada como símbolo da atuação conjunta de todos os elos da cadeia produtiva na construção de um futuro mais sustentável no campo. A proposta é dar mais visibilidade à responsabilidade compartilhada entre agricultores, indústria, canais de distribuição e poder público. É o que explica Marilene Yamauchi, gerente de sustentabilidade do INPEV, organização que representa a indústria no sistema. A nova assinatura institucional do Sistema Campo Limpo, por um destino melhor, reflete o propósito coletivo do setor agrícola em gerir os resíduos produzidos e seus impactos. Todos juntos garantem que as embalagens vazias de defensivos agrícolas tenham uma destinação correta, segura e sustentável. A assinatura reforça o senso de pertencimento entre os participantes desse sistema e fortalece a ideia de que cada embalagem devolvida, cada ação educativa faz parte de uma jornada muito maior, construir um futuro mais consciente e responsável, conservar o meio ambiente e o campo. De acordo com o Sistema Campo Limpo, o Brasil já destinou corretamente mais de 800 mil toneladas de embalagens vazias desde 2002. Em 2024, foi registrado o maior volume da história, com mais de 68 mil toneladas, um crescimento de 29% em relação a 2023. Os resultados operacionais do Sistema Campo Limpo têm impacto direto na conservação ambiental e no fortalecimento da sustentabilidade no campo com a logística reversa. Mais de 90% das embalagens devolvidas são recicladas, reduzindo a necessidade de uso de matéria-prima virgem e fechando o ciclo da economia circular com eficiência. Segundo o sistema, a mudança de posicionamento também está acompanhada de ações para fortalecer sua presença digital, passando a usar o nome Sistema Campo Limpo nas redes sociais. A expectativa é ampliar o engajamento de quem já faz parte da iniciativa e atrair ainda mais parceiros para o desafio da sustentabilidade no campo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola e Bruno Moreira. Obrigado, Carolina.
E o Ministério da Agricultura criou um grupo de trabalho interinstitucional para propor soluções ao endividamento dos produtores rurais gaúchos. O setor defende a securitização das dívidas, mas a proposta é vista como inviável pelo governo federal. O grupo de trabalho será composto por representantes dos Ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, Casa Civil e da Fazenda. Também vão integrar representantes dos bancos Central, BNDES, do Brasil, parlamentares da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara, Governo do Rio Grande do Sul, entidades de classe, como a CNA, também a OCB, ainda a Farsul, a FETAG, além da FAMURS. O grupo deverá se reunir quinzenalmente e não há prazo específico para a apresentação das propostas ou para encerramento do colegiado. E agora a gente fala do Plano Safra da Agricultura Familiar. O setor leiteiro considerou positiva a medida que prevê financiamento para a transferência de embriões. O novo Plano Safra, voltado à agricultura familiar para o biênio 2025-2026, apresentado pelo governo federal, trouxe como uma das novidades o programa de transferência de embriões, uma iniciativa que visa financiar a melhoria genética e a produtividade na cadeia leiteira. O presidente da Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul e da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, Marcos Tang, considerou positivo o interesse em ajudar o produtor a ter uma melhor genética para os seus animais, desde que sejam recursos com juros acessíveis e sem muita burocracia. É muito interessante pensarmos na tecnologia de avançar geneticamente de uma forma mais rápida, ou seja, a multiplicação dos animais diferenciados, dos bons. Assim, o produtor realmente pode ter as filhas das melhores vacas que já se provaram. Conforme Marcos Tang, entra, no entanto, a questão da assistência técnica, que é fundamental. Para ser uma doadora de embriões, a vaca deve ter, em primeiro lugar, o seu registro oficializado, controle leiteiro e análise morfológica. E o produtor precisa ter apoio técnico e científico para realmente escolher bem as matrizes que serão as mães das futuras gerações. O presidente da Gadolano e da FEBRAC enfatizou ainda que é um trabalho que precisa ser feito com muito cuidado para que haja um bom uso do dinheiro. Salientou a responsabilidade de todas as entidades envolvidas com a cadeia leiteira em dar esse suporte e ajudar na escolha dessas matrizes que serão replicadas. Da agência AgroEffective, Rejane Costa. Obrigado, Rejane. Depois do intervalo, vamos falar do Plano Safra da Agricultura Empresarial, anunciado ontem. Em nome do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade, e Pix automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta quarta-feira. Em nome do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro, Dona Guaíba. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou nesta terça-feira que o Plano Safra terá 516,2 bilhões de reais em recursos para empréstimos a médios e grandes produtores. A apresentação do plano aconteceu no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O montante é 1,5% maior que na temporada anterior. O acréscimo é de 8 bilhões de reais. No total, contabilizando com o valor destinado à agricultura familiar, serão 594,4 bilhões de reais em crédito ao agronegócio. Entre as medidas anunciadas no Plano Safra estão ampliações de programas e crédito de custeio à produção. Logo após o anúncio, eu e o colega jornalista Arthur Stoffel repercutimos o Plano Safra com o presidente da Farsul, Federação de Agricultura do Estado, e vice-presidente da CNA, Gedeon Pereira. Olha, quando nós falamos para leigos, que a maioria dos ouvintes da Rádio Guaíba, evidentemente, tudo parece que o agro está fortemente aquinhoado com um grande plano safra
grande plano para essa nova safra agrícola brasileira, e que na realidade não é nada disso. Eu reputo até que é mais do mesmo, só que piorado, viu, Sandro e Arthur? Mas por que mais do mesmo piorado? Porque vejam bem, eu não vejo por que o governo tem tanta dificuldade em anunciar tão somente 516,2 bilhões de reais. Porque, na realidade, ele poderia anunciar 1 trilhão de reais, sem problema nenhum. Por quê esse sem problema nenhum? Porque, na realidade, de juros equalizados, ou seja, que tem embutido algum subsídio por parte do governo federal, não passa de 22% desse valor. Ou seja, são 113,8 bilhões de reais que realmente tem juro equalizado. E, na realidade, isto aí não passa mais do que 3,9 bilhões de reais, que realmente é o subsídio embutido em toda essa dinheirama. Ou seja, não é praticamente nada, porque o resto, o produtor rural, ele vai ao mercado livre, porque são taxas de juros livres, porque é mercado, juros de 2% ao mês e até mais, 2 a 3%, porque ele realmente não tem juros subsidiado. E aí, no detalhe, para os grandes agricultores, praticamente não tem juros subsidiado, é juros de 14%. Então, por isso que eu estou colocando que é mais, é a mesma coisa, a repetição do passado, só que piorou. Piorou por quê? Porque as taxas de juros vieram bem mais elevadas. E por que isso nos preocupa efetivamente? Porque, na realidade, isso é reflexo de uma política econômica mal conduzida nesse nosso Brasil, que tem causado inflação, que fez com que o Banco Central, e o Banco Central não é culpado pela taxa, pela Selic a 15%, o Banco Central é uma política de consequência de má administração do país, que está elevando continuamente as taxas de juros, porque realmente os credores do país cada vez exigem mais para financiar a gastança do governo sem a devida correspondência ou contrapartida da onde é que vem os recursos. Como nós não temos isso aí, realmente as taxas de juros subiram. E isso aí para a agricultura é altamente negativo. Veja bem, o Brasil é uma das maiores potências agrícolas do mundo. Hoje eu creio que nós somos a terceira maior agricultura do mundo, seremos a maior em seguida aí nos próximos 10, 15 anos, somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo, batemos mais um recorde esse ano passado, colhemos aí ao redor de 338, 340 milhões de toneladas de grão, e, no entanto, estamos alicerçados em cima de políticas equivocadas. Agora, nem tudo é ruim. O que eu poderia dizer positivo? Positivo o discurso do ministro Fávaro, num reconhecimento, embora tenha uma diferença ideológica muito acentuada entre os produtores e o governo central, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, colocou muito bem a grandeza, a grandiosidade e a importância do agro para o Brasil como um todo. Isso aí é inegável. Hoje o Brasil importa tudo que pode importar, basicamente graças às exportações do agronegócio. Então, nos parece que este plano safra realmente está muito longe de vir ao desejo do produtor rural. E também o ministro Fávaro, no seu discurso, falou, sim, creio que por 2 ocasiões, nas grandes dificuldades que carecem de solução do Estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Bom, presidente Gedel, ainda sobre essa questão econômica, o ministro, logo na abertura, não é, do seu anúncio, diz que Selic a 15% é um descompasso que afeta o plano safra. Como é que o senhor analisa essa fala do ministro? Olha, Fábio, já acabei de analisar. Pois é. Porque eu disse que isso é resultado, porque veja bem, taxa Selic a 15% é consequência, não é causa. Apenas o Banco Central, e palmas para o atual presidente, que não mudou muito da linha do presidente anterior, que era o Roberto Campos Neto, que sempre foi muito bombardeado pelo PT, que agora não faz isso com o Galípolo, e, no entanto, o Galípolo também continuou aumentando as taxas de juros. Por quê?
porque essa gastança desenfreada. O Brasil não pode estar com esse monte de gasto público da maneira que está sendo conduzido, desta maneira que está sendo levado a efeito, e isso aí tem que ser financiado por alguém. E os financiadores de toda essa dívida pública brasileira, evidentemente que requerem cada vez taxas de juros mais altas. E evidentemente, como não há uma contrapartida, e este governo ele não pensa em diminuir o tamanho do Estado, ele só pensa em aumentar a carga tributária, o que é um desastre para todos, ainda que tenha esse discurso de equilíbrio fiscal, de justiça social, de justiça fiscal. Aumento de taxa de juros é a maior injustiça que se pode produzir, porque todos pagam, e principalmente quem mais paga são os cidadãos menos aquinhoados, porque todo mundo vai pagar essa conta efetivamente. Então o governo está absolutamente equivocado, e a taxa Selic é uma consequência de tudo isso. Ora, por isso que os juros estão sendo mais elevados, agora se eleva mais as taxas de juros para o setor agrícola, e evidentemente que nós já estamos com custos elevados. Veja bem, a agricultura está com custos elevados, porque os custos não estão acompanhando o preço da agrícola. Estamos com defasagem no preço da soja, o arroz nem falar. O produtor de arroz, que o ano passado vendia um saco de arroz a R$120, esse ano está vendendo pela metade do preço, ao redor de R$65. Eu diria que o milho também já começou uma queda de preços, portanto, o produtor, além de arcar com o preço de combustível, que ficou lá em cima, produtos químicos, sementes, etc., ainda tem que arcar com o aumento da taxa de juros. Então, o panorama não é bom. E esse plano agrícola não trouxe nenhum alívio. Presidente, só para entender, o senhor mencionou agora o custo alto da produção, mencionou que o plano não é lá um dos melhores, não é suficiente, e já pincelou um pouco os impactos para a próxima safra, e é justamente isso que eu queria entender, assim, principalmente para o consumidor final. Olha, eu te diria, Arthur, creio que é tu que fez a pergunta. Isso. Arthur, eu vejo o seguinte, o Brasil é uma potência agrícola. Dizer assim, vai faltar comida na gôndola do supermercado? Não existe a menor hipótese, porque o Brasil é um grande exportador de alimentos. Para a sorte do povo brasileiro, para a felicidade do povo brasileiro, nós somos grandes exportadores. E ser um grande exportador significa que nós somos das agriculturas que põem na gôndola os preços mais baixos em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, em relação ao Oriente Médio, Ásia, etc. Um dos preços mais baratos da comida estão justamente no Brasil, porque se o Brasil consegue ser um grande exportador, é porque ele tem quantidade de produto e preço competitivo. Tanto é que nós estamos com as gôndolas plenamente abastecidas. E estamos, evidentemente, que com um problema muito sério, seríssimo, na agricultura gaúcha, sem dúvida nenhuma. Acreditamos até que se nenhuma medida vier de auxílio à agricultura gaúcha, a nossa agricultura vai diminuir de tamanho, lastimavelmente. Agora, dizer que a diminuição da agricultura gaúcha possa trazer problemas para o consumidor, isso é balela. Porque, vejam bem, o Rio Grande do Sul deixou de colher mais ou menos 11 milhões de toneladas de soja, basicamente soja, nesta safra que passou. E, no entanto, o Brasil bateu o recorde de produção como um todo, 338 milhões. Ou seja, o Brasil estaria colhendo 348 milhões. Está fazendo diferença? Não está fazendo diferença. O grande impacto, sim, é na economia do nosso Estado. Porque não é o dia assim, bom, se não faz falta para o Brasil a agricultura gaúcha, e eu acredito que até não faça mesmo, mas ela faz falta para o povo do Rio Grande do Sul, porque isso é um impacto direto no PIB do Rio Grande do Sul. Isso é um impacto direto de dinheiro que deixa de circular no bolso das pessoas. Nós temos um cálculo aqui na Parsul, para que os nossos ouvintes, os guaibeiros, entendam a situação, deixou de circular no bolso do produtor rural gaúcho, nos últimos 5 anos, qualquer coisa em torno de 200 bilhões de reais. Então, eu diria o seguinte, não é no bolso do produtor rural gaúcho, deixou de circular no estado do Rio Grande do Sul, porque nós vemos que o agronegócio, que é a locomotiva que puxa toda a economia, quando ela deixa de circular recursos,
E o comércio nas cidades do interior que deixa de vender, na capital também não é diferença, é o mercado imobiliário que fica impactado, enfim, toda a atividade econômica como um todo fica impactada. Então, não temos qualquer possibilidade de desabastecimento, mas temos grande impacto na economia, tanto é que nós calculamos que nesse período nós já perdemos meio PIB do Rio Grande do Sul, ou seja, nós éramos para estar 200 bilhões de reais mais ricos se não tivesse essas frustrações agrícolas que vêm se manifestando aqui no nosso estado. Presidente Gedeão, para encerrar de minha parte aqui, ontem eu fiz uma pergunta ao presidente Carlos Joel, da FETAG, relacionada ao plano da agricultura familiar. Agora eu repito ao senhor, teremos também dificuldades de produtores inadimplentes em decorrência das adversidades climáticas, das dívidas acumuladas, de acessar esse crédito que está vindo agora para o próximo Plano Safra? Veja bem, Sandro, tanto para os pequenos, médios, e para a FARSUL, para nós, produtor rural não tem tamanho, pode ser micro, pequeno, médio, grande, para mim todo mundo é produtor rural. Para a Federação da Agricultura, é assim que nós pensamos dentro da nossa filosofia de trabalho. Mas, na realidade, se nós não tivermos uma solução do endividamento que vem acumulado nesses 5 anos, que vem rolagem de dívidas, essa é a realidade, não vem sendo pago, muito produtor não consegue acessar a crédito novo. Certo. E se não conseguir acessar a crédito novo, ele não consegue fazer a sua lavoura, ainda mais com esses custos que estão aí. E se não consegue fazer a sua lavoura, vamos ter uma diminuição do tamanho da área agrícola, tanto de arroz quanto de soja e de milho, e a de trigo parece que já está acontecendo aqui no nosso estado. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Pix Automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, quinta-feira, às 5h30. Até lá e um forte abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.